Saudações, eu sou William Moraes e a Nix pode miar porque eu cheguei na sala e ela quer meus carinhos. Ela é uma carente compulsiva, fica pedindo carinho mesmo. Está ficando mais mal acostumada. Eu vou fazer aqui uma leitura, vou compartilhar com vocês uma experiência que eu já prometi, tinha ficado na minha casa, o texto, uma experiência que aconteceu e eu estou aqui para me abrir com vocês. Espero que eu consiga colocar os pontos de vista que eram os meus no momento e alguns de agora, complementando. Não rela no tripé, não. Vem cá, ó, deita aqui. Carinho só depois. Ou então, vem aqui no meu pé, ó. Não deita aí. Aí não. Aí tá longe. Não vou aí. Desculpem. Aconteceu no dia 29 de julho de 2024. E foi bem assim. Eu estava sem lucidez, vivendo uma cena na qual meu irmão me deu um bolinho de morango, como se fosse um cupcake, mas sem aquela coisa em cima, um bolinho. Na verdade ele era mais compridinho, assim, tamanho de celular quase assim. Um bolinho de morango que eu não comi de imediato. Eu saí de casa com ele, desci a rua e fiz algo cotidiano, conversando com um cara que eu nunca vi. Eu estava conversando com ele, essa era a cena cotidiana. Mas que no contexto ele era meu amigo, eu sabia quem era. Só que eu achei estranho ter um ferro de placa de trânsito no meio da rua. Nem era exatamente no meio, mas era praticamente no meio. Mas eu passei por ele e eu resolvi comer o bolinho e mordi. Eu fiquei encucado com o ferro, mas sabe aquelas coisas que você fala, tá, é estranho, mas... E a consistência do bolinho era estranha, mais firme o interior dele. E eu recuei a mordida. Eu abri o bolinho e tinha um pedaço de carne dentro. Um bife com uns 2,5 cm, espessura. E eu tive ânsia de vômito, não vou mentir. Depois de 25 anos sem comer carne, complicado. E o camarada que parecia ter uns 20 e poucos anos, que era o meu amigo, talvez até perto dos 30, cabelo castanho, claro, encaracolado assim na altura do maxilar, disse: viu só? Não confie em ninguém. Se referindo ao meu irmão, no caso, né? Eu olhei aquilo na minha mão, olhei pro cara, a rua diferente e entendi, dizendo: eu estou fora do corpo, né? E você fez tudo isso para me dar um conselho relacionado à minha vida, não é? Ele deu de ombros e um meio sorriso e se afastou, indo embora, como se já tivesse cumprido o papel dele. Mas eu fui atrás, e como ele entrou na minha casa, eu o encontrei na sala com a minha mãe e meu irmão. E eu falei: cara, vamos conversar? Parece que quando eu estou lúcido aqui, né, fora do corpo, evitam isso, como se eu fosse perguntar o que não posso saber, para não estragar a minha vivência. Mas eu me contento com questões básicas daqui de funcionamento. Eu sei que eu estou fora do corpo. Aliás, olha aqui. Eu peguei a embalagem do bolinho, que eu ainda carregava, e tinha palavras escritas. É porque ele tinha uma embalagem mesmo, da qual eu abri aqui sim, tirei, sabe? Coloquei de volta.
E tinha palavras escritas, como a data de validade, por exemplo, era tudo muito, muito... A reconstituição era bem exata. E eu falei, como a data de validade e tal, e continuei falando, tá vendo? Não é sonho. Dizem que não dá para ler em sonho enquanto estamos dormindo, não é? E ele disse, essa parte do cérebro está inativa mesmo. E eu disse, pois é, eu estou lendo aqui, ó, normalmente. E continuei lendo, assim, ingredientes. Mas não li tudo, não. Mas o homem parecia um tanto sem jeito. Como se o papel dele tivesse terminado e eu estivesse incomodando como uma visita indesejada. Mas coisa pouca. Ele estava só assim... Ele preferia não estar conversando comigo, como talvez se ele não soubesse o que ele poderia ou não dizer. Era mais a questão. E eu disse, por fim, esse aí nem é o meu irmão e essa aí nem é a minha mãe. Eu imagino. E antes de ele confirmar, eu acordei. Mas eu mal bati no corpo, no corpo físico, e apareci em outro cenário. Eu não quis ficar, falei, não. Só que mudou o cenário. Tudo escureceu, temporariamente, e eu me senti me mover no espaço, mas tudo acendeu outra vez, como se eu estivesse realmente indo para frente e até um pouco para baixo. E aí tudo voltou. Era um lugar parecido com um clube. Eu descia um caminho, era uma descida suave, mas era descida, inclinado. O lugar era amplo. Sabe aqueles caminhos de concreto no meio de gramado dos lados? É um caminho de clube. O gramado ao redor do caminho que... não rela não. Não era uma faixa única. Na verdade, por quê? Tinha degraus, mas ela tinha um pedaço de descida grande, umas coisas de 5 metros, e aí tinha um degrauzinho, tinha mais outro. Então não era contínua. Não rela aí não, Nix. Então tinham esses degrauzinhos, e eu disse em pensamento, para as pessoas que eu considero que me observam, né? Galera, eu estou lúcido. Se eu puder ajudar em algo, se algo puder ser mostrado a mim, e lá embaixo, ninguém apareceu. Lá embaixo eu vi uma movimentação, perto do que parecia uma quadra, e eu fui em direção a esse lugar que lá dentro era gramado e tinha aquelas telas de arame, sabe? Assim, né? Eu cheguei até ali e ela estava fechada, trancada, e dentro 2 mulheres executavam uma dança contemporânea. E eu achei bonito. Mas eu vi outra coisa aproximar. E tinha a minha aparência. E começou a lutar, atrapalhar a dança, interagir com as mulheres. E eu disse, não. E eu não tinha controle sobre aquele ser, que apenas, aparentemente, adotou a minha imagem. Eu pude perceber depois. Na hora me deu um pouco de aflição de ser eu, ou alguma versão minha avacalhando a coisa. Mas depois eu vi que não era, não. O que eu fiz foi atravessar a tela de arame, ficar mais sutil ou menos denso. Atravessei com aquela intenção e ele mudou de forma e assumiu, porque eu fui para cima dele, tirá-lo para que ele não atrapalhasse, porque as moças estavam realmente incomodadas. E ele tomou o aspecto de um primo meu, mais velho que eu, que quando eu era criança fazia muitas brincadeiras de luta. E ele era muito maior do que eu. Porque o irmão dele, que era mais novo que eu, era maior que eu. E ele era mais velho, sempre foram grandes. Então brincávamos de luta até alguém se render. E ele assumiu essa forma ali, provavelmente porque era uma forma de me intimidar. Pegou algo do meu subconsciente, não sei. E eu não conseguia me desvencilhar. Eu entendi a intimidação dele,
pela forma que assumiu, e eu não conseguia me desvencilhar. O cara segurava meus punhos e ria. Quando eu comecei a conseguir me soltar um pouco, ele plasmou polegares extras nas mãos, do outro lado, dos lados opostos, né, do lado de cá, das mãos, e me segurou ainda mais forte. E eu vi que aquilo não daria em nada. E saltei. Eu saltei aqui, na verdade, me desloquei no espaço, como um teletransporte. Esse quase acordar, mas sem acordar, foi um... E eu apareci em frente a um lugar que parecia ser uma loja, aqui que complica. Um cômodo só, no qual uma moça atendeu uma outra pessoa que saiu da loja. Eu apareci nesse contexto. Ela estava terminando de atender essa pessoa e saiu. Quer dizer, a pessoa saiu, ela ficou, óbvio. E eu entrei. E eu disse que eu estava ali só de passagem. A primeira coisa que eu falo é, não quero incomodar, né? Estou aqui só de passagem e tal. Geralmente falo isso. Falei que eu estava encarnado ainda e só queria entender umas questões, se ela pudesse ajudar. Como, por exemplo, de onde vinha o dinheiro com o qual negociavam e quem moderava isso. E ela disse que os grandes eram que controlavam tudo e era melhor eu não questionar demais eles. E eu captei que não eram gente boa. Que estavam acima no sentido de controle mesmo. E até compreensão de como as coisas funcionavam. Mas não era uma hierarquia de luz, por exemplo. Eles tinham permissão para manter aquilo, isso ficou óbvio. Mas é como aqui também, né? Aqui é um lugar legal, em termos de possibilidades, mas quem está no controle? E ainda assim é um cenário útil. É interessante que exista para que nós que estamos inseridos ali tiremos alguns aprendizados e vivências dessa situação. É uma extensão esse lugar aqui. Que não era um lugar ruim. Eu considero que era mais ou menos na mesma faixa daquele clube. E era bonito até o lugar. E a loja também era bem organizada, estruturada. Parecia aqui, em muitos aspectos. Bem parecido. E eu disse, mas nem seria preciso se submeter a isso. Ninguém aqui precisa de dinheiro e comer, por exemplo. Bastava criar, não? E ela disse que ela não precisava de dinheiro, mas precisava se manter útil. Foi o que ela disse. Eu entendi que não era muito diferente realmente do mundo aqui. Você tem que se manter não só ocupado, realmente útil. Talvez por conexões, né, de se tornar relevante para fazer parte da história, seja ela qual for. Eu perguntei. Então as pessoas vivem uma vida quase normal aqui por muito tempo e se relacionam? E nesse momento me veio essa pergunta, assim, eu estava ali perguntando, né, casualmente, fazem sexo, por exemplo? E a minha curiosidade se devia ao fato de que eles não estavam numa dimensão aparentemente perto daqui, em condição, por exemplo, de assédio. Viviam lá. Os seres que eu vi, né, as pessoas que eu vi pela rua passando para os lados, e essa pessoa que saiu da loja, eu vi que viviam lá, era o cotidiano delas. E eu queria entender como entendiam também a energia sexual, porque é uma curiosidade que me ocorreu em outras esferas, além da mais próxima daqui. A mulher disse que ela não fazia sexo, que aliás nunca tinha feito. Morreu antes disso, embora aparentasse ter uns 30 anos ou um pouco mais, assim, entre 30 e 35. Mas também quem sou eu para julgar, né? Eu aqui só fui
envolver com outra pessoa, fazer sexo com outra pessoa com 26 anos. Eu sou homem. É mais difícil porque tem uma cobrança da sociedade, parece. Meus amigos, é aquela zoeira, né? E oferta. Acontece. Eu acho que quanto mais você resiste, mais aparece pessoa querendo o contrário. É estranho, né? Enfim. Porque tem gente aí querendo loucamente e não acha, né? Acontece. E eu falei, nossa, mas você não tem curiosidade? E ela deu de ombros assim, tipo... Eu falei, porque eu sou desses. E nesse contexto aqui, que eu vou explicar depois, mas... Enfim, eu perguntei, você quer tentar comigo? E por que eu ofereci? Escrevi aqui e eu espero que eu tenha sintetizado as minhas intenções. Porque eu achei que poderia ser interessante observar se era algo a ser explorado em algumas dimensões, como uma forma de expressão, de conexão, interação e até evocação de energia mesmo. Se era possível a conexão que é estabelecida aqui, que eu sinto, ser estabelecida lá também, de uma forma mais segura. Já que aqui, vale a pena mencionar, nem ela aparentava, sabe, desespero, ânsia, necessidade. E eu também, não, eu estava de boa assim, tipo, como se fosse... Tá, depois eu explico melhor. Vamos ao que interessa. Que eu até explico um pouco melhor, na verdade. Eu já falei aqui que sexo para mim é uma forma sagrada de conexão com uma energia maior através das nossas, e que aqui no físico é um trampolim para algo transcendental, mas que fora daqui pode ser uma âncora, e eu ainda acho que pode ser, tá? Mas que talvez dependa da faixa, dimensão na qual aconteça. Talvez no mundo mais perto do físico seja complicado, onde as pessoas ainda estão se agarrando a isso, desesperadamente, e com necessidade. Ali a situação era outra, e não é indecoroso ser honesto, e eu fui, a verdade é que não tem como nem ser diferente. Calma. Parecia uma pessoa a quem eu poderia ajudar a testar algo, sem que ela tivesse de lidar, inclusive, com repercussão disso. Porque, sei lá, talvez eles pudessem interagir entre eles lá, mas ela teria que lidar com a continuidade disso lá. E eu estava de passagem. E outra questão é que eu estava vivo e ela não. Cientificamente falando, o que aconteceria? A curiosidade me ocorreu. Mesmo assim, tipo, só curiosidade. E não foi que ela disse, tá. Eu me aproximei e eu não descreveria o que fizemos, porque meus vídeos são vistos por pessoas de amplitudes diferentes, de compreensões diferentes e normas de condutas diferentes, mas foi apenas o seguinte, bem simples, acho. Eu a beijei um bom bocado, na boca mesmo, antes de descer beijando o pescoço dela e até ficar beijando os mamilos dela, peitos. E isso foi, assim, por um bom tempo, pelo menos uns 5 minutos, não havia pressa. Porque, na verdade, se tem uma coisa na qual eu não tenho pressa, é nisso. Tem que ter aquilo que eu falo, sabe, de lucidez, de estar presente na coisa. Então, focar, explorar cada nuance. É como fazer uma pintura, eu escrevi aqui. E a moça estava curtindo, e eu também achando bem interessante, na verdade, notando o quanto sensorialmente é incrivelmente similar ao físico. A sensação, né? E eu estava até tão tranquilo, assim, analítico também na coisa, já que não tinha um vínculo emocional com a pessoa, né? Tão grande assim. Já beijaram alguém que vocês não tinham tanto envolvimento? Eu já fiz isso na vida. É um
pouquinho assim, né? Tipo, te dá um pouco de margem de leitura do que você está fazendo, por não ter aquela avalanche emocional, né? Eu estava sendo bem clínico. Mas eu saltei sem querer. Não sei se foi um mestre, mentor, tutor que me tirou dali e falou, cara, não faz isso não. Ou o que foi. Se eu que não controlo mesmo, o que acontece. Sei que no instante eu estava em outro lugar, que parecia o mesmo parque de antes. Tinha árvores atrás de mim, pra caramba, quase como uma florestinha. E eu estava numa parte pavimentada, com tijolos no terreno, que na minha frente era mais baixo. E eu pensei, então tá. E eu desci para pegar a estrada, porque assim, deixa eu ver se eu explico aqui como era. É como se eu tivesse saído dessa parte cheia de árvores, e aí eu estava numa parte mais alta, e a parte de baixo tinha uns tijolinhos. Tinha um pedaço que era como se fosse um... Aqui a gente chama de passeio, calçada. E aí tem uma parte que desce, e aí tinha a rua mesmo, que era uma rua de pedras. E era até uma curva, na verdade. Fazia uma curva a estrada vindo, ela vinha de lá e fazia uma curva para lá, à minha direita. Eu estava bem na curva, como se fosse um parque bem grande, e eu pensei, tá, eu vou seguir a estrada, pensei comigo, né? E quando eu desci para essa rua e comecei a andar, eu notei que alguém veio, e não tinha ninguém antes. Notei que alguém estava vindo atrás de mim, se aproximando, nem atrás, aquela visão periférica. E eu virei e era a tal moça de antes. E ela estava brava. E eu disse, de imediato, ela disse, na verdade, se fosse apenas para me provocar, era melhor não ter feito isso. E eu disse, me desculpe, eu não controlo ainda as minhas movimentações aqui. Se é que fui eu que saltei, eu usei esse termo. E porque ela estava tão diferente de estado de alma, né, de segundos atrás, eu perguntei, faz quanto tempo para você que estávamos lá? E ela disse, mais de meia hora. E eu, todo analítico, disse, interessante. Porque para mim não passou nem 30 segundos. E ela fechou um bracelete em meu pulso esquerdo, pegou um treco assim, colocou no meu braço. E eu olhei para aquilo e saquei que não era coisa boa. Mas apenas sacudi a cabeça e disse, olha, não foi realmente a minha intenção. Eu devia ter te explicado melhor, que eu poderia acordar a qualquer momento, mas, apesar de que eu disse que eu estava só de passagem, que eu estava encarnado, né, e tal. Achei que estava implícito. Mas eu estou vendo que era melhor não ter te proposto, realmente. E eu fui retirar o bracelete. Enquanto eu falava isso, vou pegar aqui para tirar. Era de um metal dourado fosco antes. Só que quando eu peguei nele para tirar, ele se partiu em dezenas de micro pedaços pretos, que na verdade eram aranhas pequenas, porque perninhas abriram dessas partes, que se espalharam no ar por um segundo antes de trilharem um caminho de volta ao meu pulso. Então como é que eu vou explicar isso? Como se eu tivesse quebrado ela e se juntou de novo, só que se juntar nesse processo tinha muitas aranhinhas, que estavam meio que conectadas por fios invisíveis, alguma coisa assim, se buscavam e se juntavam de novo. Mas eu arregalei os olhos e falei, muito interessante. Mas eu puxei as aranhas para fora e eu não deixava elas juntarem, como se elas estivessem realmente ligadas por uma teia invisível, mas algumas se soltavam e subiam em minha outra mão, né, que tentava tirar, e eu tive de ser paciente até me livrar daquilo tudo, e eu estava calmo. E eu notei algo curioso, porque as aranhas deixaram de ser aranhas nesse processo, demorou um pouco,
Ou como é que eu vou explicar? Elas estavam se agarrando, talvez, em partes de energias densas em mim, tipo o ectoplasma, não sei. Porque em determinado momento, nem era aranha mais que eu estava puxando. Eu estava tirando algo que vinha de dentro de mim, que parecia fibroso, como fiapos de manga, só que não tão secos e não tão molhados, mas numa cor meio bege, era meio orgânico. Entenderam? E se arrebentavam fácil, como se sobrava, mas sobrava uma ponta para eu puxar mais. Então, vou deixar aqui de lado mais ou menos marcado. Eu estava tirando as aranhas e de repente aquilo já fazia parte de mim, sabe? Quando eu tiro esses seres que estão grudados em mim, já aconteceu de eu estar tirando esses seres e de repente se tornarem coisas como cabelo, coisas assim, que eu também acho que é energia densificada. Não sei se elas estavam se agarrando a isso e eu fui puxando e já que veio, eu puxava e arrebentava, mas sobrava um fiapo, um pedaço que eu conseguia puxar de novo mais um tanto, aí arrebentava, eu pegava e ia puxando esse negócio e falei, vou me livrar disso aqui por via das dúvidas. Seja energia demais, seja sei lá o quê. E eu consegui me tirar, limpar, né? Poderia ser energia ruim. E eu pensava, enquanto isso, né, que foi bom ter acontecido isso, essa tentativa de interação com a moça, e a tentativa dela de, sei lá, me amaldiçoar, porque serviu para eu, como porta para eu me limpar, se a conexão dessa coisa era com minhas energias densas, ruins. Quando eu consegui tirar tudo, a moça já tinha ido embora. Ela só foi lá, meio que desabafar, não deixar o desaforo dentro dela, sei lá. Ela foi embora e eu pensei, uma pena, mas tudo bem. As pessoas são pessoas em vários níveis dimensionais. São pessoas. Aliás, apesar de parecer uma dimensão um tanto desvencilhada da física, não era tanto, porque ainda era regida também por seres, aparentemente, que governavam aquele lugar, que eram um tanto inescrupulosos. Então é meio realmente como aqui. Me arrependi? Não. Foi válido tentar fazer a moça sentir algo bom e até se conectar com uma força além, energia transcendental. Se tivéssemos ido além, quem sabe ela não teria se conectado a algo superior. Quem sabe quem atrapalhou, inclusive, não foram esses seres que controlam o lugar e não queriam que eu ajudasse. Ah, cara, através do sexo? Isso... Enfim, eu já falei um bom bocado disso, não vou me estender aqui. Eu entendo que as pessoas possam ver isso como profano, o sexo, mundano, baixo, um tanto animal, mas para mim é uma ferramenta e depende muito de como é feita, de como é usada, com que intenção, e desde que nós temos consciência se desenvolvendo, as possibilidades vão só se ampliando em termos de intenção, objetivo com aquilo. Acho que até que ser uma coisa tão importante, né, o sexo para gerar vida, talvez tenha a ver com alguma questão de nos tocar e entendermos essa conexão cósmica. Não sei, estou divagando aqui. Mas sim, é complexo porque envolve duas intenções de duas pessoas, pelo menos, né? Tem gente que envolve mais. Bom, na verdade, em termos de encarnados, tem no mínimo dois. Quer dizer, no mínimo um, mas quando se trata de interação, né? Tem no mínimo dois. Mas quando tem dois, provavelmente tem mais do lado de fora. E quando tem mais de dois envolvidos fisicamente, no físico, tem muito mais lá fora. Também porque, no geral, cada pessoa é acompanhada por um bocado de seguidores.
Eu tenho isso de querer dar mostras, como eu faço na arte também, de energias. Para mim, todo mundo devia fazer uma apresentação artística, por exemplo, para sentir como é. Essa conexão com os outros, quando você está apresentando, para mim sempre foi como fazer amor com todo mundo, só que sem tocar ninguém, fazer as pessoas sentirem, mesmo que eu não as toque, entendem? E para mim há algo sublime nisso, sim. E aquilo, vou repetir, eu não precisava oferecer isso para a moça, eu só podia, como opção mesmo, de, tá, o que a gente pode fazer nesse cenário aqui? Vamos ver. Então é isso. Sei que eu estava sereno e tranquilo o tempo todo, e a minha intenção era boa, de verdade. Eu teria conversado e ajudado a moça a olhar de outra forma, se ela tivesse ficado. Mas como aqui, acho que as pessoas não estão dispostas, de verdade, a se conhecerem, a serem adultas, na maior parte dos casos. E é tudo bem, e tá tudo bem. É o momento delas. Um dia isso vai deixar de ser, de bastar, né? Essa forma de ser, vai perder o sentido e vão buscar outros sentidos. Vão ter de se abrir, de fato, para novas possibilidades e olhares. Mas aprendizado, e numa próxima oportunidade, caso eu decida que vale a pena tentar, explorar, estudar, eu serei mais claro com a pessoa, como eu sou aqui no físico. Como se eu me envolvesse com muita gente, né? Não é bem assim. Eu e a Marina temos um relacionamento que não é exclusivo, mas quem disse que outras pessoas aqui neste mundo estão preparadas para isso, ou se julgam preparadas, não é fácil. Como uma das primeiras coisas que eu falo tudo bem, podemos explorar essas possibilidades aí, vamos ver, mas quero que saiba que eu tenho um relacionamento assim, que me dá abertura, margem para outras experiências, mas existe, se isso for um problema, e sempre é. Poucas pessoas estão interessadas em nós e nessa amplitude nossa, normal. Segui pela estrada e cheguei numa casa onde eu encontrei uma família de amigos, naquele parque, né? Fui andando pela estrada, pensando um monte de coisa sobre essa situação toda. Cheguei numa casa que era de amigos, eu conhecia, eu sei quem são daqui, do físico. E quando eu cheguei lá e fui recebido por eles, foi de uma forma tão afetuosa e como é aqui, assim, sabe? A família inteira, os filhos, eles, que eu fui absorvido por eles, assim, né? Em cenas cotidianas de, vem cá ver isso, não, que bom que você chegou. E obviamente sabendo que eles não estavam lúcidos de estarem fora do corpo, e essas coisas são bem, bem comuns, tá? De acontecer, de encontrarmos pessoas com quem temos vínculos, mesmo que não sejam pessoas que a gente vê constantemente, que é mais comum ainda. E essas pessoas mesmo eu vejo 1, 2 vezes por ano, olhe lá. Então é bem comum. E eu lembro muito do que aconteceu lá, mas é irrelevante para narrar, porque era mesmo como uma visita normal aqui. E em algum momento eu até deixei de me preocupar com o fato de eu estar lúcido ou não. Talvez até um pouco abalado com o fato de a minha busca por tentar entender a estrutura de como é lá, do que é lá, dessa coisa toda, de poder ter comprometido a experiência por ter forçado além da barra. Como o cara do primeiro caso, né, o que me deu o conselho lá, pareceu insinuar e ficou por isso. Eu só interagi, mas atento para ver se eles não faziam algo estranho, e não tinha nada de estranho. Tinha coerência, tudo. E, vou fazer suco, e não sei o que, e tal. E eu brincando com as crianças, coisas que eu faço normalmente. Então, esse é o relato que eu tenho para compartilhar com vocês. Deixem comentários, sei que algumas pessoas podem me julgar, mas é uma pesquisa.
pesquisas requerem isso e, vez ou outra, pode ser interessante olhar por outro lado. Ah, mas você não corre risco? Olha, correr risco, existir é um risco e não é, porque, na verdade, a verdade está bem lá fora, longe dos planos, das dimensões de manifestação, de visualização, que são o plano físico, o plano espiritual em todas as suas camadas, que são quase infinitas, em termos de possibilidades, né? E não que o físico não seja, tá? Porque nós estamos aqui no planeta Terra. Ah, mas o mundo é só... Não é... Quantas galáxias tem? Quantos planetas? O lance é que a gente não se desloca para eles, como no espiritual a gente acaba indo, né? Tem isso também. Então é isso. Muito obrigado por sua atenção. Eu estou aqui para compartilhar honestamente o que eu vivencio. Ainda estou processando, sempre processando essas informações e também cruzando informações com outras experiências que eu tenho. Vai se constituindo ali um material para ser pesquisado, como isso que eu falei, por exemplo, eu estou tirando seres conscientes de mim. Eu vejo, eu converso com eles aqui às vezes e tal. E de repente eu estou tirando eles, parece que acaba vindo coisas a mais, que são energias, parte de mim. Isso tem acontecido com uma frequência. Eu narrei né, que ficou parecendo cabelo. Então, tem uma continuidade, assim, um padrão de sempre ter alguém, mas mesmo que tenha sempre alguém, são diferentes as interações e as formas desses seres. Alguns conversam, outros não. Uns se lembram quem são, outros não. Outros são agressivos, outros não. São até gente boa, sim, tipo, tranquilo. É o que eu tenho para trazer até o momento. Sigo nessa investigação e é isso. Sem desespero, eu vou delineando o que é um mapa que serve de referência para mim e me ajuda a me situar aqui também, traçando paralelos, como esse, por exemplo, de que pessoas são pessoas. E talvez todo o problema esteja nessas questões psicológicas, do que significa para mim, do que significa para o outro, e como chegar em entendimentos nesse aspecto. É isso, acabou, eu estou sem anéis, para quem viu, esqueci em casa, saí, estou me sentindo pelado, e agora eu vou dar um pouco de atenção para a Nix, porque ela está transtornada, querendo carinho, e é isso, mesmo. Eu vou editar esse vídeo que vai ser publicado no sábado, hoje é quinta-feira à noite, mas sexta eu tenho um trabalho, então eu vou ficar o dia todo basicamente por conta, preparando material, trilhas sonoras, brindes, coisas assim. Vou tentar reeditar esse vídeo aqui o mínimo possível, mas ficou maior do que o normal, né? Não sei se eu consegui reduzir, não. Tem um tempinho aqui grandinho, mas... Terça-feira tem live, às 20 horas. Quem quiser participar ao vivo, interagir comigo, a menos que eu cancele, mas aí eu publico. Nem que seja um videozinho falando por que eu cancelei. Mas não devo cancelar, não. Hasta.